Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário na internet. Você acompanha o TV Secor toda segunda-feira às 9h30 da manhã, aqui no Portal Osasco, em www.osasco.com.br. E hoje nós temos aqui dois convidados para falar sobre diversos temas de interesse dos trabalhadores. O primeiro convidado, Nelson Matias, o vereador Nelsinho, que assumiu recentemente o posto na Câmara Municipal de Osasco, na vaga deixada pelo vereador Rubinho Bastos, que assumiu a Secretaria de Indústria e Comércio, a SICA. Para falar junto com o Nelsinho, assuntos de interesse de toda a região oeste, trouxemos também o presidente do Secor, o José Pereira Neto. Bom dia aos nossos convidados. Bom dia, Jefferson, bom dia, Nelsinho e telespectadores. Estamos aqui à sua disposição. Obrigado. Bom, antes da gente entrar nos temas que a gente pretende aqui para o nosso programa, vamos pedir à produção para soltar um VT de um evento que a TV Secor acompanhou na última sexta-feira. Um evento que reúne aí todos os sindicalistas em apoio, numa aproximação com as câmaras municipais. Foi a homenagem ao vereador Alexandre Pimentel, novo presidente da Câmara Municipal de Carapicuíba. Ele foi homenageado na sexta-feira 18, com a realização de um almoço promovido pelo Movimento Sindical. O evento foi organizado pelo Conselho Intersindical de Saúde e Seguridade Social da região oeste, presidido pelo sindicalista José Elias de Góes. A atividade semelhante já tinha sido realizada em homenagem ao vereador Aloysio Pinheiro, que assumiu a Câmara de Osasco. Ambos são do Partido dos Trabalhadores. A homenagem ao presidente legislativo carapicuibano contou com cerca de 70 sindicalistas, representando mais de 30 sindicatos que compõem o Conselho, além de personalidades políticas da região e vereadores carapicuibanos. Ele foi homenageado com um cartão de prata alusivo à sua eleição e à passagem de seu aniversário. Não é sempre que a gente junta tanta liderança ao mesmo tempo, né, Góes? Para fazer uma confraternização desse menino, esse menino aqui, que quebrou muito o microfone no movimento estudantil, na minha Brasília branca, que na época o sindicato não tinha carro de som, só tinha o som. Eu tinha que trazer para Carapicuíba. Não, tinha um som, mas não tinha carro, colocava no meu carro. E aí, o movimento estudantil esquecia que o carro parava, ia, quebrava o microfone. Já levamos uns 3, 4 para... O Sérgio Ribeiro também fazia essa... Mas é o seguinte, nós estamos aqui num momento de alegria, de descontração, né, de confraternização por mais um dia de aniversário do nosso companheiro vereador. Primeiro o companheiro Alexandre, né? Foi vereador, e agora o menino é presidente da Câmara, né, em Carapicuíba. Minha vida, a vida do Partido dos Trabalhadores, todos meus companheiros aí, permeia uma passagem pelo movimento sindical, né? Eu tive a felicidade de, com 18 anos, ter participado da fundação do Sindicato dos Trabalhadores da CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego. Foi uma passagem breve, de 2 anos, mas foi fundamental para a minha formação, porque o movimento sindical é uma escola que tem feito os bons cidadãos nos 4 cantos do mundo e aqui no nosso país, né, colocou o nosso companheiro Lula aí como uma referência mundial hoje, graças a essa escola viva que ajuda a transformar não só cidades, estados, mas países, né? A gente sabe que todas as grandes transformações em qualquer país do mundo sempre tem a presença dos trabalhadores, sempre teve a presença do movimento sindical. Então, o companheiro Góes, que é um dos idealizadores aqui desse nosso encontro, falou: olha, Alexandre, queria juntar todos os companheiros do movimento sindical para uma conversa com você, para que a gente pudesse se colocar à disposição, para que a gente pudesse juntar as nossas agendas, não é isso, Luiz? Porque o que acontece de luta do campo do movimento dos trabalhadores passa pelo Poder Legislativo, não é isso, Neto? Então, o que acontece nas cidades
interessa, sim, aos companheiros dirigentes sindicais, porque, antes de mais nada, o dirigente sindical é uma liderança, tem que estar sempre atuante, firme e consciente das suas tarefas, né? Bom, essa é a segunda homenagem realizada pelo movimento sindical. Está virando uma tradição do movimento sindical essa aproximação com as câmaras municipais, Neto? Jefferson, nós temos intenção, enquanto movimento sindical, e o Sindicato dos Comerciários tem uma intenção clara de fazer uma aproximação, o quanto mais melhor, com as câmaras de todas as cidades. São 7 cidades que compõem a nossa base territorial. Então, Osasco, a gente já está aqui, já tem um convívio maior com os vereadores, com o presidente da Câmara. Carapicuíba também, um amigo sindicalista, já participou do movimento estudantil, acompanhamos de perto. Mas na Câmara de Barueri, na Câmara de Jandira, Itapevi, a Câmara do Taboão, da Serra, do Embu das Artes, nós vamos ter que fazer esse link. Precisamos ter esse contato, temos interesse. A Câmara geralmente está sempre num local do centro da cidade, onde pode não ter uma indústria lá, né? Pode não ter uma metalúrgica, mas tem comércio. Comércio e serviço é o que permeia todo o centro de cada cidade. E essa aproximação é para discutir horário de trabalho, para discutir a jornada, para discutir também o horário do comércio em cada cidade, em cada shopping que está abrindo novo em cada cidade. Nós precisamos criar uma nova relação com a Câmara e com o prefeito dessa cidade. A condição atual, a situação atual, principalmente em Osasco, Carapicuíba, facilitou um pouco essa aproximação, né? São ambas presididas agora por personalidades, por políticos que vêm do movimento sindical ou têm uma forte interface com o movimento sindical, né? E isso facilitou um pouco esse processo, né, Neto? Sim, facilitou o processo. Nós temos hoje, Jefferson, vereadores, o povo tem votado em vereadores mais dinâmico, mais com o pé no chão, mais aquele parlamentar hoje que está eleito é aquele que de fato tem um trabalho no bairro. Parece que houve um despertar, né, do povo no seu voto, e com isso nós encontramos nas câmaras mais facilidade de se dirigir ao vereador. Não que no passado não tinha, mas tinha em menos números pessoas, por exemplo, que de fato queria representar os trabalhadores ou tinha disposição de falar com os sindicalistas. Para um sindicalista chegar numa Câmara e ser atendido, era muito difícil. Hoje a gente encontra essa facilidade por conta o povo tem votado em novos valores, inclusive companheiros do movimento sindical, do movimento estudantil, pessoas saindo de suas bases. Aí tem às vezes não tem a maioria naquela Câmara, na cidade, mas tem pessoas que têm um diálogo mais franco e mais aberto com os sindicalistas. Um exemplo disso, nosso convidado aqui, vamos aproveitar a presença do Nelsinho. O Nelsinho que também tem uma militância na base, nos bairros, essa interface com o movimento sindical, participação nas atividades do movimento sindical, essa aproximação e essa prática de ouvir os dirigentes sindicais, não é isso, Nelsinho? É importante essa parceria entre o movimento sindical e o legislativo? Cumprimento a todo telespectador da TV Secor e agradeço a oportunidade de estar aqui para poder dizer algumas coisas que nós achamos importantes para a cidade e para a região. Essa relação com o movimento sindical, eu sou da origem do movimento popular, mas contribui muito com o movimento sindical. Meu amigo, meu companheiro, meu amigo Neto, sabe muito bem disso, o Jorginho, dos sindicatos metalúrgicos e todos os sindicalistas aqui da região, nós contribuímos para que esses companheiros pudessem chegar e fazer o trabalho que nós entendíamos que era bom para o trabalhador. Portanto, ao chegar ao parlamento, nós mantivemos essa mesma relação. Ou seja, porque nós sabemos que as leis lá que nós votamos, que nós aprovamos, elas vão, lá na ponta, vai estar o trabalhador. E o trabalhador que está distante lá no bairro. E o sindicato que chega à porta da fábrica e que tem um reflexo lá no bairro. Portanto, essa relação é extremamente importante. E quando a gente tem os companheiros que, na formação política, na formação do dia a dia, estivemos presentes, quando a gente está no legislativo e está no sindicato, aí é um avanço que não tem, a gente não consegue mensurar
esses avanços que nós tivemos aqui na região da cidade de Osasco. Essa participação dos sindicatos na lida do legislativo, seja ela municipal, estadual ou federal, é importantíssima. Nós tivemos agora um exemplo disso, que foi a negociação, todo o processo que resultou aí na definição do valor do salário mínimo, não é mesmo, presidente Neto? Então, fechou-se aí no salário mínimo de R$ 545, não foi isso? Atendeu a expectativa das entidades sindicais? Olha, a nossa proposta do salário mínimo, as centrais na qual que o nosso sindicato participa, a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, a nossa proposta era de R$ 580. Bom, foi aprovado 545 porque o governo, a Dilma, tem a maioria lá na Câmara Federal. Agora foi aprovado inclusive por 361 votos, uma maioria grande, uma maioria absoluta dos deputados da Câmara. Agora o projeto vai para o Senado. Lá também, a Casa me parece que tem 81 senadores, salvo erro, e o governo tem 57 dos senadores, que é a base do governo lá. Deve passar o salário mínimo de 545. O governo estima hoje que vai ser colocado próximo de 14 bilhões no mercado para o consumo, com esse aumento de 545. Se fosse 560, como foi a proposta intermediária, viria muito mais. É bom entender que todo o salário colocado na mão do trabalhador, no aposentado, no mercado, por exemplo, vai ser devolvido como impostos para este país. Eu não sei por que essa preocupação tanta. O governo diz que não tem, mas tem, de fato, reserva suficiente para garantir um salário mínimo de 560. Mas os deputados aprovaram 545, nós vamos ter que, por enquanto, se conformar com esse salário mínimo. O salário mínimo, a base dele, Jefferson, ele é o INPC cheio, é o índice de perdas que houve durante o ano inteiro do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, mais o que foi o crescimento do PIB. Como eles disseram que é um ano anterior do PIB, esse ano não teve nenhum crescimento. Para você ter uma ideia, saiu em todos os jornais e revistas, claramente lá, o menor salário mínimo dos últimos 6 anos, em crescimento. Me parece que foi 0,36% de aumento no salário mínimo com relação ao PIB. Nós tivemos, por exemplo, há 3 anos atrás, um aumento de quase 14% no salário mínimo. Então eu acho que poderia o governo ter feito um esforço e atendido ao clamor dos trabalhadores e as centrais sindicais. Está aprovado 545, vamos ter que conviver com esse salário. Pois é, não atendeu a expectativa das centrais sindicais, mas, por outro lado, demonstrou uma vitória importante do governo Dilma, a primeira vitória importante do governo Dilma no Congresso, não foi isso, vereador Nelsinho? Olha, eu acredito que eu fui vereador durante 4 anos, 2005, aí, final de 2008. Aí tive uma experiência no Executivo, sendo secretário adjunto de habitação, por 2 anos. E pude perceber, voltando agora, começo de fevereiro, ao Legislativo novamente, e pude perceber de que como é estar no Executivo e estar no Legislativo. E uma das questões que nós falamos aqui, e que eu considero fundamental, aquilo que o companheiro Neto defende, as centrais defenderam com relação ao salário mínimo, mas é importante saber que nós temos que ter, primeiro, a conta precisa fechar. E o Executivo, ele quer, mas ele não tem recurso suficiente para atender a demanda neste exato momento. Então, eu, como já participei do Executivo, eu vi muita gente que pede e quer urbanização de favela, que quer tapamento de córrego, mas você diz assim, eu posso fazer neste momento. Então, acho que o governo da Dilma, ele mostrou as contas, abriu, conversou com as centrais sindicais, e a central está no papel dela, de reivindicar o quanto mais
porque defende e está junto com os trabalhadores. A companheira Dilma, nossa presidente, também vem desta origem e sabe exatamente aquilo que é possível fazer do salário mínimo para que o governo não sofra lá na frente condições de não ter como pagar. Ou seja, então nós temos que ter o intermediário. E o intermediário foi 545. As centrais entenderam, eu acho que continua o trabalho reivindicando o salário melhor, porque nós também defendemos, mas quem está executando o orçamento da União sabe exatamente que nós não tínhamos. Por quê? Nem todos que recebem contribuíram com a Previdência. Portanto, precisamos atender a todos. E eu acredito que os 545 não é aquilo que é bom e nem é aquilo que a central esperava, mas de fato é aquilo que o governo pôde dar. E a Dilma demonstrou na primeira votação que tem maioria folgada para avançar nos projetos de interesse dos trabalhadores. Pois é, quando a imprensa toda, a expectativa toda era diferente disso, né? Havia uma expectativa de aprovar aí uma proposta intermediária de 560 e acabou ficando mesmo a proposta original do governo, né? Que tem o desafio agora de economizar 50 bilhões do orçamento, não é isso, vereador Nassim? Eu acho que o desafio e o corte que a Dilma faz diz o seguinte: nós não vamos mexer no PAC, vamos continuar fazendo coisas para a classe mais pobre do nosso país, então isso nós não vamos mexer. Ou seja, então, este equilíbrio e essa demonstração na votação do salário mínimo vai dizer para a gente, olha, o governo tem seriedade, tem comando, tem maioria, e nós vamos aprovar aquilo que é de interesse do povo brasileiro. Vamos devagar, vamos com calma. O presidente Lula deixou uma base consolidada e o companheiro Neto e as centrais sabem que os aumentos que houveram sempre acima de 1% da inflação, o mínimo. Ou seja, então tivemos um ganho real de salário, né? Nós sempre defendemos um mínimo, né, que o Diese sempre defendeu, tá certo? Agora, vamos avançando para chegar lá. E como é que você está acompanhando esse início de governo Dilma, Nelsinho? Qual é a sua avaliação? Eu sei que ainda é muito cedo para a gente conseguir uma avaliação mais completa, mas já dá para ter sinais importantes aí da conduta dela e das diferenças em relação ao presidente Lula. Na verdade, a gente conhecia pouco a Dilma do ponto de vista político, né? E o presidente Lula, um carismático, é um homem da política, é um trabalhador forjado na luta sindical. E a Dilma é uma companheira técnica, é uma companheira que sabe exatamente e vai cobrar metas do governo. Então, nós estamos avaliando assim, como ela mexeu no ministerial, como ela colocou vários companheiros, que é da origem que vem o presidente Lula. Então nós acreditamos que ela inicia bem, tem a confiança e tem, como o povo dizia assim, mas ela é muito durona. Não, ela não é durona, ela é uma mulher corajosa, uma mulher inteligente e que vem determinando as coisas para cumprir a meta do qual ela foi eleita com um programa de governo. Agora, uma diferença importante em relação, por exemplo, aos inícios de mandato do governo Lula. Não faz muito barulho na imprensa, não é, Neto? A gente não ouve muito a imprensa fazer barulho com o governo Dilma. Ela vai caminhando silenciosamente e conquistando aí as metas e os objetivos que até agora propostos, não é isso? Eu acho que a Dilma, ela está bem assessorada, ministério muito bem escolhido, ficou com a base do governo Lula no seu ministério com muita sabedoria. Tem o Antônio Palocci na Casa Civil, que faz toda uma ponte de dificuldades que tem qualquer governo, passa pela Casa Civil, nós sabe. A questão da economia, o próprio Guido Mantega, uma pessoa muito calma, serena, sem fazendo muito alarde. Eu acho que isso dá a Dilma um conforto, uma tranquilidade de poder ficar no seu gabinete, ainda estudando nesse primeiro mês, nesses primeiros meses de governo, com calma e já atendendo também delegações nacionais e internacionais, já está recebendo todo o pessoal no seu gabinete, está trabalhando. A Dilma, eu não tinha dúvida nenhuma que a presidenta Dilma seria uma grande presidente, porque na Casa Civil ela teve um papel muito importante, e a gente tem que lembrar lá atrás, ela trabalhou no governo de Alceu Colares, no Rio Grande do Sul, fazendo um trabalho muito excelente. Então a Dilma não é de hoje, ela tem
um histórico grande na administração e já foi uma militante, já conhece como lidar com todas as dificuldades da militância, do movimento sindical, do movimento popular. Ela tem essa experiência. A gente espera, quero deixar claro aqui, espero que a Dilma passe por esse processo de gabinete e venha falar com o movimento sindical. Em algumas situações, ela também apareça nas reuniões com as centrais, com o movimento sindical, como fazia o Lula quando era presidente. Ok. O programa TV Secor faz agora um rápido intervalo. Você continua acompanhando a programação no portal osasco.com.br. A gente já volta. Violência sexual. Quando não se denuncia, a ferida aumenta. Ligue 180. Punir o agressor é importante. Sua saúde é urgente. Você pode ajudar para que crianças e adolescentes não sejam vítimas de abuso. Pedofilia é crime. Denuncie. Disque 100. Todos contra a pedofilia. Estamos de volta com o programa TV Secor. Lembrando que você acompanha o TV Secor no portal Osasco, em www.osasco.com.br, nas segundas-feiras, às 9h30 da manhã. E também no site do sindicato, www.secor.org.br. Lá em canal Secor, você acompanha os programas gravados de todas as últimas edições. Bom, nós iniciamos o primeiro bloco
com uma reportagem, uma pequena reportagem sobre a homenagem ao movimento sindical ao Alexandre Pimentel, novo presidente da Câmara de Carapicuíba. Uma das marcas do novo presidente foi a inauguração da transmissão online das sessões da Câmara de Carapicuíba. Mas nós estamos conversando aqui com o vereador Nelsinho, que é pioneiro aqui na região, colocando em Osasco, na Câmara de Osasco, um projeto para transmissão ao vivo das sessões. Não é isso, vereador Nelsinho? Jeff, logo quando nós chegamos à Câmara em 2005, o presidente era José Barbosa Coelho. E a gente chegou e eu fiz uma proposta a ele, dizendo, olha, presidente, isso é uma reunião com todos os vereadores e é importante que o legislativo, ele precisa ser mostrado. E é uma prerrogativa do legislativo. Ou seja, nós não tínhamos problema algum. Era só ele, né, fazer o arranjo e o acerto interno para poder fazer as transmissões. E nós temos o cabeamento que passava em frente à Câmara. E o sinal é da Assembleia Legislativa. Portanto, a prerrogativa é só nossa. Por que não fazer? Nós conversamos com os vereadores, falei com o Barbosa, ele iniciou as conversações e, na verdade, a gente iniciou, de fato, com o presidente Oswaldo Virgínio, que começamos a fazer essas transmissões. Eu acredito que o trabalho do Legislativo precisa ser mostrado à população. O vereador, ele tem que, né, uma das primeiras coisas do vereador, fiscalizar o executivo, o orçamento, as coisas, mas hoje ele pode ter e tem a prerrogativa de fazer leis, mostrar para a cidade, né, o seu trabalho. Então, nós tivemos, ao longo dos anos na cidade, um crescimento extraordinário. O prefeito Emílio tem dito, e nós temos repetido isso constantemente, nós somos a 10ª economia do país. Chegamos à 3ª economia do estado de São Paulo. Não era possível ter um legislativo na cidade que não pudesse mostrar aquilo que o legislativo faz. E hoje nós temos a TV Câmara em Osasco funcionando, bom, e eu acredito que tem contribuído muito, porque o legislador, o eleitor, o contribuinte, ele tem que acompanhar o voto que ele deu nas eleições. Ele tem que saber se o seu vereador, como ele se posiciona, como ele defende as questões, como se ele coloca para a cidade, quais os interesses que ele está defendendo. E aí vai facilitando o entendimento e vai verificando as diferenças que existem entre os partidos políticos, entre os vereadores, para que o trabalho do legislador seja avaliado e os eleitores, nas futuras eleições, possam saber e ter um discernimento maior na hora de dar seu voto. A gente lembra de um tempo em que as câmaras municipais faziam uma propaganda intensiva, inclusive, para tentar levar o munícipe para as sessões para acompanhar lá. Agora, com a internet, isso democratizou-se um pouco, não é, presidente Neto? Eu só tenho que, na minha observação, elogiar tudo isso que está acontecendo no Legislativo e também com o aval do Executivo de cada cidade, em colocar as decisões, em colocar as votações e o interesse da cidade, dos munícipes, muito mais fácil de acesso. Às vezes as pessoas não vão na Câmara, o espaço lá na Câmara existe para a população, mas é muito pequeno sempre, e nada como ter uma TV de fácil acesso para que o povo da cidade acompanhe o seu vereador, acompanhe as votações, se eles estão de fato atento aos anseios, né, aquilo que a população que votou, né, os seus vereadores, ele possa acompanhar de perto. Só tem que elogiar essa questão. Tanto é o nosso sindicato, com a criação da TV Secor, com a ajuda dos profissionais, do Jefferson, do Valtinho, da Nova Onda, para que criasse esse instrumento, para que também mostrar para a nossa categoria, que tem muitas vezes dificuldade de vir ao sindicato, participar melhor. Só tenho aqui que dizer parabéns às cidades que já fizeram essa comunicação mais rápida, a TV que leva para os munícipes tudo aquilo que está acontecendo na sua cidade e no seu legislativo. Pois é. O Nelsinho, o vereador aumentou a cobrança sobre os vereadores, aumentou a interação com os vereadores desde a inauguração da TV Câmara em Osasco? Olha, tem aumentado, na verdade, porque as pessoas mandam um e-mail, então online, então fica mais fácil. Agora, na verdade, houve sempre uma discussão na cidade
dos horários das sessões. E é aí que o trabalhador, a dona de casa, não consegue participar. Consegue porque as sessões, elas são às 15 horas, sessões ordinárias. E as sessões extraordinárias, logo após 19 horas, aí daria para o trabalhador sair do trabalho, passar na Câmara, acompanhar. Mas nem sempre isso é possível. E muitas vezes sessões extraordinárias também são às 10 da manhã. E aí fica mais difícil. Agora, com a televisão, com a TV Câmara, isso tem facilitado, porque as pessoas têm ligado para nós, têm entrado em contato, têm mandado e-mail, têm cobrado, e tem uma discussão na cidade de que, olha, eu tive lá na TV Câmara, você defendeu sobre determinado tema, olha, lá fulano, ou seja, então há um comentário positivo, porque hoje, no mundo globalizado, nós temos que, a comunicação, ela é fundamental. Haja visto aqui o que o sindicato faz, né? O Sindicato do Comércio, ou seja, a TV Secor é uma novidade boa. Por quê? Porque o trabalhador lá do seu comércio, na hora do intervalo, né, ele vai poder observar, vai poder acompanhar. Então é mais uma contribuição que o sindicato está dando, né, para o seu associado, para a sociedade, né? Ou seja, então tudo aquilo que a gente puder fazer com que a comunicação chegue mais rápido a todos os contribuintes da nossa cidade, isso só tem a ganhar. Ganha o cidadão, ganha o parlamentar, ganha o sindicato e a sociedade como um todo. Mas a TV Câmara de Osasco tem um diferencial também, além de ser veiculado pela internet, tem uma parceria com um canal de TV por assinatura, né? Esse é um outro diferencial da TV Câmara de Osasco. Isso, ela tem esse diferencial, acho que é bom, atinge aí em torno de 40 a 50 mil né, famílias, que eu não sei o número exato, mas é mais ou menos aproximado, e eu acho importante, ou seja, é mais um instrumento, instrumento que faz com que a notícia, com que o parlamento entra nesses lares com aquilo que está acontecendo ao vivo. Pois é, a gente está vendo a importância da comunicação, da internet, o auxílio da internet na comunicação dos governos, né? Recentemente nós tivemos aí o episódio do Egito, que se não foi fundamental a internet, teve uma participação importante na destituição de um governo cuja maioria da população não queria, não é, presidente Neto? Toda vez que o povo se mobiliza, toda vez que organizadamente estudantes, trabalhadores, empresários se organizam ou elege os seus representantes bem, ou também derruba faraós, derruba ditaduras de muitos anos, e isto tem acontecido sempre quando há organização. Claro que a gente na TV quase não comenta, mas quando tem sempre alegrias, tem tristeza. Tombaram muitas pessoas lá no Egito. A imprensa não deu essa divulgação, mas morreram muitos militantes nessa movimentação lá no Cairo, lá no Egito, nas praças. Ali naquele país tem o lado político partidário e tem também pessoas políticas religiosas. O país tem um número de muçulmanos muito grande, de etnias, né, diversas, e que às vezes o objetivo são outros, mas de qualquer forma é um povo que lutava naquele momento, porque não aceitava um governo de 30 anos instalado no país, e os preços dos alimentos naquele país não davam, representava quase 70% dos salários daquele que estavam trabalhando, sem contar com um grande número, próximo de 35% da população desempregada, sem condição nenhuma de arrumar um emprego, e os preços de alimentos era uma coisa muito terrível. Então não teve alternativa aquele povo egípcio de fazer o movimento e tirar o ditador. A preocupação, eu já coloquei aqui em outros programas anteriores, é que para o Egito hoje não vai ter uma eleição direta com rapidez. Foi formada uma junta militar, né, para tocar o país até a redemocratização. Vamos ficar no aguardo se isso vai acontecer. Nós já tivemos aqui uma experiência com juntas e governos militares do nosso país. Esperamos que não aconteça no Egito aquilo que aconteceu aqui no Brasil, que era um governo provisório, era um governo que não aconteceu, e depois virou um governo de exceção por 20 anos. Esperamos que a luta do povo lá do Egito seja
tenha valor. De fato, pela democratização do país, né? Agora, o que a gente vê são as tensões se voltarem, agora os olhos se voltarem para a Líbia, né? Que agora enfrenta um processo aí complicado também. Vamos torcer para que lá não aconteça o mesmo número de baixas e o mesmo problema, que as coisas se resolvam de forma mais tranquila, né, vereador Nelsinho? Eu acredito, porque acho que o mundo hoje não suporta mais nenhuma ditadura, nenhuma espécie de governo ditatorial. Ou seja, como eu disse aqui, o mundo globalizado, a informação, a internet, ela tem lá seus problemas também, que nós precisamos estar atentos. Né? A internet ela vem para o bem, ajuda, é bom, e tem as pessoas que utilizam para o mal. Então nós precisamos estar muito atentos e estar sempre orientando aonde a gente puder, para que as pessoas utilizem para o bem. Então acho que o que houve no Oriente Médio, hoje toda essa movimentação, ela é importante, fruto de exemplos, por exemplo, de democracia consolidada no mundo, e que os países ainda que vivem sob a ditadura militar vão tomando posições e esses governos vão se retirando e o povo vão se elegendo verdadeiros representantes. Eu acho que isso é avanço importante e que nós aqui no Brasil temos que estender a nossa solidariedade, principalmente aqueles que tiveram a coragem de enfrentar esses regimes, né, de ir para as praças públicas, os partidos, os não partidários, ou seja, aquele cidadão que defende o seu país. Então, eu acho que o povo do Egito demorou demais, mas tiraram lá os faraós e vão esperar, como disse o Neto, que o processo de transição seja rápido, seguro e que democraticamente o povo possa viver livre. Ok, mas vamos voltar aqui para o Brasil, vamos voltar aqui para Osasco, falar de coisas boas. O vereador Nelsinho recentemente afirmou que pretende fazer em 14 meses o que faria em 4 anos, não é isso, vereador Nelsinho? O que significa isso, vereador? Na verdade, eu disse isso na primeira entrevista, quando eu assumi a Câmara, quando retornei, depois de 2 anos afastado, porque, na verdade, a gente sabe, eu devo ficar lá até março de 2012. Então, é um mandato, eu diria, e brinquei, que tem prazo de validade. Portanto, eu tenho que correr muito nesses 14 meses de mandato para fazer um mandato que o povo da cidade de Osasco, que me conhece, aqueles que não me conhecem ainda, passam a conhecer os projetos que eu apresentei na Câmara, na legislatura passada, que foi a TV Câmara, o primeiro. Um segundo projeto que eu acho fundamental, que o Brasil vem avançando muito, que é a questão do assédio moral. Assédio moral hoje, o Sindicato dos Bancários, né? O SECOR, eu sei que trabalha nessa linha para que a gente diminua, que a gente elimine, que a gente acabe com a questão do assédio moral, que arrasa com as pessoas, destrói as pessoas. É lei hoje na cidade. Nós vamos retomar esse assunto no próximo bloco, quero falar em profundidade, porque é um assunto que muito interessa aos comerciários de Osasco região. Viu? Isso é importante. Bom, então, nesses 14 meses eu quero, primeiro, priorizar a questão de urbanização de favelas. Eu fiquei 2 anos como secretário adjunto de habitação. No governo do presidente Lula, no PAC 1, nós investimos em Osasco cerca de 180 milhões de reais. No final de governo Lula, início do governo Dilma, nós vamos receber este ano 333 milhões de reais. Então nós vamos urbanizar grandes favelas, como a do Rochidale, do Braço Morto do Rio Tietê, como a favela de Santa Rita, ali próximo ao cemitério Girassóis, muito ruim, muito precário, mas vai melhorar. A área BK no Jardim Veloso e a fase 2 do Vicentina. Então, o meu mandato, com essa nova experiência, eu quero estar contribuindo, priorizando para essa ação do Parlamento, junto com o governo municipal do prefeito Emílio. Ok. Bom, o programa TV Secor faz agora um rápido intervalo e nós já voltamos. Continue ligado na programação no portal Osasco, osasco.com.br.
Violência sexual. Quando não se denuncia, a ferida aumenta. Ligue 180. Punir o agressor é importante. Sua saúde é urgente. Você pode ajudar para que crianças e adolescentes não sejam vítimas de abuso. Pedofilia é crime. Denuncie. Disque 100. Todos contra a pedofilia. Estamos de volta com o programa TV Secor, que você acompanha no portal Osasco, osasco.com.br. Vou deixar aqui um registro histórico. Nós estamos conversando aqui com o vereador Nelson Matias, o Nelsinho, que é autor do projeto que instituiu a transmissão online das sessões da Câmara Municipal de Osasco, a TV Câmara. Mas, para registro, a primeira transmissão da TV Câmara ao vivo foi uma iniciativa do portal osasco.com.br, ainda em parceria com o jornal Diário da Região. As sessões iam ao ar através do endereço webdiario.com.br. Agora vamos retomar aqui a nossa conversa com o vereador Nelsinho, que recentemente eu consultei aqui o que significa 14 meses, 4 anos em 14 meses, que é o seu mandato aí, está prevendo uma curta duração com o mandato. Dá para desenvolver um bom trabalho nesse curto período, né, vereador Nelsinho? É porque, na verdade, você tem o trabalho que é das sessões, o legislativo propriamente dito, e você tem o trabalho de rua, ou seja, então, como eu estava dizendo, eu vou priorizar alguns temas que eu hoje tenho uma maior facilidade. E, ao mesmo tempo, não só votar os projetos do Executivo, mas eu quero apresentar algumas iniciativas de lei que eu acredito que é de extrema importância para a cidade. Logo que eu cheguei na Câmara, surgiu logo um debate novo com a Eletropaulo. A Eletropaulo, nós sabemos que depois foi privatizada, ela vem tendo vários problemas com os municípios. A exemplo da Sabesp, né? Tem outros problemas com a Sabesp também, né? A Sabesp é terrível. A Sabesp, nós fazemos audiência pública, eles têm um plano de metas, eles têm 30 anos de contrato na cidade de Osasco, que é 2029, se eu não me engano, que vai terminar, mas nós precisamos rever esse contrato. A Sabesp, nós precisamos rever mesmo, porque o cidadão que mora ali, em qualquer rua da cidade de Osasco, ele vai perceber. Quando tem um vazamento d'água, quando há o tapamento, olha, é terrível o serviço de recuperação da Sabesp. Mas eu gostaria de falar da Sabesp e fazer o debate com algum deles, que eu acho que aí é bom, né? Todos aqueles que nos assistem vão perceber aquilo que a Sabesp tem de contrato e aquilo que ela executa no seu dia a dia. Vamos perceber o plano de metas que teria para fazer esgoto na cidade, saneamento básico, e que não o fizeram. Vão perceber que as ligações de água, em pleno século XXI, lá nos portais, o povo vivendo sem água. Ou seja, lá no Conceição,
Então é inadmissível a Sabesp ser uma companhia mista do governo do Estado, onde ela usa o recurso dela para maiores investimentos e menos serviço para a população. Então esse é o grande debate que nós queremos fazer. E com a Eletropaulo, nós queremos debater muito, por quê? Porque ela presta um serviço, todo contribuinte já paga pela iluminação e tem um serviço hoje que está ficando dificultado em Osasco. Primeiro, porque as faixas de domínio dela, ela não tem domínio. Elas não muram, elas não cercam, as pessoas ocupam, tem problema para o município, tem a questão da vitalidade e tem a questão do perigo permanente. Assim como eles recebem e não fazem o serviço que deveria ser feito, a Câmara Municipal de Osasco, com todos os vereadores, então nós estamos querendo fazer uma audiência pública para debater isso direto com a Eletropaulo. Agora, você também é autor de projetos importantes ali na Câmara, e um deles diz respeito diretamente aos trabalhadores aqui da região, serve de modelo, inclusive, para outras categorias, e é algo que preocupa muito o Sindicato dos Comerciários da Osasco Região e o comerciário em toda a região e em todo o Brasil, que é o assédio moral. Você instituiu na Câmara um projeto contra a lei, contra o assédio moral no funcionalismo público, não é isso, Nelsinho? Eu apresentei um projeto de lei, os vereadores discutiram, nós aprovamos, o prefeito Emílio sancionou. É lei hoje na cidade de Osasco para todo servidor público, porque nós sabemos que, como o assédio moral é um assunto novo no Brasil, mas ele, no mundo, tem muitos países, na Inglaterra principalmente, ele avançou demais, ou seja, lá o cidadão, o trabalhador, ele não pode ser molestado. As pessoas falam, mas o que é assédio moral? Assédio moral é você apropriar de uma ideia do outro e você tomar para si. Assédio moral é você engavetar determinado assunto numa gaveta que poderia ser distribuído entre todos os servidores. Assédio moral é você ser designado para fazer uma função e o teu chefe botar você fazer outras funções. Ou seja, isso é uma humilhação no horário de trabalho e um perigo muito grave. Ele começa com assédio sexual, para depois intervir e ter o assédio moral. Isso é mais grave ainda. Então, particularmente no sindicato, que eu vejo que o SECOR, é um tema que eles vêm trabalhando muito. Eu disse aqui, o sindicato dos bancários avançou muito e eles têm debatido isso muito lá. Eu creio que o SECOR, o Neto, que é o presidente, nosso companheiro e toda a sua diretoria, vai pegar esse tema e já vem trabalhando ele, mas nós precisamos aprofundar. Precisamos aprofundar porque são milhares de trabalhadores que são lesados. Né? E isso afeta diretamente o indivíduo. E muitas pessoas ficam doentes, né, por essa situação. Você imagina a humilhação que você passa, particularmente a mulher. Atinge muito mais as mulheres. E hoje em dia nós estamos em alta com as mulheres. Nós temos a Dilma presidente, né? Nós temos muitas mulheres aí assumindo cargos importantes e é bom, mas ao mesmo tempo a mulher trabalhadora que disputa no mercado de trabalho a igualdade com o homem, ela precisa ser muito mais respeitada e muito mais valorizada. Então, a questão da lei do assédio moral, ela vem nesse sentido. Ou seja, nós precisamos respeitar muito mais as trabalhadoras e os trabalhadores e fazer com que o trabalho dele seja desenvolvido com tranquilidade, com transparência, para que a sua chefia, e no servidor público é mais importante. Por quê? O governo pode trocar a cada 4 anos. O servidor efetivo permanece. E na troca de governo, há muita troca dos comissionados. E os comissionados, ao chegarem, querem impor, querem ditar regra, querem fazer com que os trabalhadores façam serviço que não estão nas condições de ele fazer. Portanto, assédio moral. E para isso, basta as pessoas denunciarem. Eu creio, Neto, né? No SECOR, eu não sei se tiver bom você colocar, né? Se já existe o momento das pessoas fazerem a denúncia no site do sindicato, né? Fazer a denúncia lá na própria sede do sindicato, assim como o sindicato dos bancários fez. Ou seja, você faz a denúncia, fica entre o denunciante e o sindicato para tomar as devidas providências lá onde ocorre o assédio moral. Pois é, o comerciário ele pode sim denunciar assédio moral e denunciar qualquer outra irregularidade na empresa através do site do sindicato em www.secor.org.br. Existe ali embaixo no rodapé do site, você encontra denúncia e ali você interage com o sindicato de forma anônima, sem que você seja revelado, nominado de forma alguma.
Agora, dizia-se há algum tempo, Neto, no século XX, que o mal do século era as lesões por esforços repetitivos. No século XXI mudou isso. Agora, o mal do século é, não resta dúvida, o assédio moral. O assédio moral, ele tem várias vertentes. Lá no funcionalismo público eu não tenho conhecimento, mas o assédio moral no local de trabalho dos comerciários, nós temos hoje, o Sindicato dos Comerciários de Osasco representa 60 mil trabalhadores em toda a base territorial. Nesses 60 mil trabalhadores, tem 22.500 que são sócios do sindicato. Por causa da rotatividade, um monte de fatores, nós não conseguimos nunca ultrapassar 50% da categoria filiada ao sindicato. Se filia, mais sai, vai para outro emprego, é o primeiro emprego, é a ponte para ser bancário, metalúrgico, enfim, tem várias pessoas que o primeiro emprego sempre é o comerciário. O assédio lá começa, muitas vezes, porque o chefe, ele quer mandar o camarada embora, ele quer dispensar, mas ele não quer dispensar, ele quer que peça demissão. Então começa pressões, começa humilhações no local de trabalho. Houve já casos, já falei aqui no programa, na TV Secor, de isolar a pessoa numa sala, isolar de outros companheiros, deixar ele sem telefone, isola ele, deixa ele sem um computador. E aí ele começa a ficar constrangido, humilhado, na frente dos outros. Situações de um grupo de pessoas, de uma sessão, começa a sair e fala, não vai naquele restaurante porque a Maria vai lá, então vai todo mundo com o José. Então, termina uma série de problemas, de constrangimentos, que a pessoa termina dizendo, olha, eu acho que aqui não é ambiente mais para mim. Aí pede sua demissão. Um dos fatores principal hoje do assédio é esse. Tem também aquele assédio, aqueles convites maldosos, que já passa de assédio moral para sexual, aquele convite de ir no cinema, aquele convite de ir passear em determinada praça, e que às vezes a pessoa é casada ou casada, e não pode se submeter a essa questão. Quando olha, aquela promoção que vinha, Nelson, não vem mais. Nós queremos lembrar o seguinte, que a maioria dos comerciários estão em supermercados, em lojas, em magazines. Geralmente você chega numa loja, a moça está bem trajada, bonita, pintada. É diferente de um metalúrgico, de um local de fábrica. É um local que a pessoa se produz. Um bom salto alto, a moça, uma saia, um vestido. Então ela está sempre bem arrumada. Então isso facilita, é um facilitador também para os assediadores de plantões que começa a fazer suas ações. Ou até, não é só no local de trabalho, às vezes o cliente também assedia a empregada ou o empregado. Certo? Então, queria deixar isso, nós temos nos comerciários de Osasco o Disque Denúncia. Além do site, que a pessoa pode ir lá, mas tem o 3685, o telefone 3685-0355. Esse telefone é um disque de denúncia. Passa para algum diretor, fala onde está o assédio moral ou sexual ou constrangimento, e o sindicato entra em ação com o diretor ali daquela sede regional da cidade dele. Não é? O sindicato tem uma sede grande aqui em Osasco, tal, mas tem lá em Taboão, tem a sede lá. Em Itapevi, em Barueri, em Carapicuíba, tem as sedes regionais que o trabalhador pode fazer a denúncia do assédio. Pois é, por falta de canal de contato não vai ficar, né, presidente? Tem que fazer a denúncia e fazer o sindicato se movimentar para evitar esse tipo de constrangimento na empresa, não é isso? Tem que fazer a denúncia antes de que seja tarde demais. Porque o assediado sozinho, na maioria das vezes, não consegue se livrar do problema. Não consegue se livrar do problema, Jefferson, porque o trabalhador, nenhum trabalhador dessa coisa, trabalha por alegria, por esporte, por querer trabalhar, ele trabalha por necessidade. E às vezes ele aceita às vezes o comentário, a humilhação, o assédio, com uma certa humildade lá no local de trabalho, com uma certa calma, mas porque ele quer o emprego, ele precisa ficar lá. Hoje o nosso piso salarial da categoria está na média de 780 a R$1.000. Tudo bem, o comerciário não ganha isso, o vendedor em qualquer magazine, em qualquer loja de rede, hoje tira R$3.000, R$4.000 de salário.
não é o piso que vai determinar a remuneração, ele é comissionado, ele tem comissões dos vendedores. Mas, por exemplo, ele suporta porque ele não quer sair daquele local de trabalho. Ok. Bom, nosso tempo está ficando curto, então eu vou aproveitar aqui e fazer uma última pergunta para o vereador Nelsinho, a respeito de um projeto dele que talvez seja a centelha de um outro projeto maior que começa agora a ser discutido. O Nelsinho regularizou a distribuição de folhetos publicitários na cidade. E talvez eu digo centelha porque a cidade começa nesse momento a discutir o projeto Cidade Limpa, que vai regulamentar toda a comunicação visual, aí principalmente na região central, não é isso, Nelsinho? É um assunto importante, bom lembrar aqui, porque nós tomamos várias iniciativas. Primeiro, organizar a Associação dos Consultores de Osasco. E, ao mesmo tempo, você fazer a publicidade, e regulamentado por lei. Então, a lei que eu apresentei, que o prefeito Emílio sancionou, ela é uma lei que estabelece lá tudo. Ou seja, tem a quantidade de pessoas e tem os locais definidos. A pessoa tem que estar uniformizada, a pessoa tem que estar registrada na companhia que vai fazer o serviço na cidade. Ela tem os dias que ela pode fazer e tem os horários que ela pode fazer. As placas, elas têm os locais para ser colocados. Ou seja, nós pensamos em todos os detalhes. A única coisa que tem dificuldade na cidade é a fiscalização. A fiscalização nós temos problema. E aí a gente não consegue dar conta de cumprir a lei. Porque se a gente cumprir a lei, ela vai ajudar o segmento da construção civil, que é importante na nossa cidade e na região. Ela vai ajudar as empresas de publicidade, né? Vai gerar emprego, gerar renda. Ela vai fazer com que a cidade se torne limpa, porque ela tem nos panfletos lá, né, toda uma descrição e presta um serviço de informação daquilo que o município está fazendo naquele momento de campanha, seja a campanha da dengue, seja a campanha do IPTU, seja a campanha de vacinação. Naquele período, no folheto publicitário imobiliário, vai constar lá também uma utilidade pública do serviço municipal. Ou seja, então nós pensamos na lei como um todo. A dificuldade é a fiscalização. Mas nós demos um passo agora. Né? Nós demos um passo. O prefeito Emílio enviou, alguns dias atrás, um projeto de lei para a Câmara. Semana passada nós aprovamos a criação de mais 2 secretarias para a cidade de Osasco. E uma delas é Secretaria de Segurança e Controle Urbano, que vai centralizar todas essas ações. Vai ter a Guarda Municipal e toda a fiscalização. Então, é mais uma atividade do prefeito Emílio que vai melhorar aí na fiscalização para essa questão. Ok, bom. Nós caminhamos aqui para o encerramento do nosso programa. Vou aproveitar que o vereador Nelson está com a palavra e pedir para ele as considerações finais e seu recado para os comerciários, para todos os trabalhadores da nossa região. Primeiro, quero agradecer essa oportunidade, é muito bom estarmos aqui, junto com o meu companheiro Neto, junto com você, Jefferson, que a gente já conhece de longa data, e agradecer a todos os telespectadores por nos assistir, né? Entre em contato conosco, e estamos sempre à disposição para trabalhar junto com os companheiros do sindicato, da cidade de Osasco. Então, meu muito obrigado. Obrigado, vereador Nelsinho. Agora vamos consultar aqui o nosso presidente Neto para suas considerações finais e seu recado para os trabalhadores. Também quero agradecer a você, Jefferson, ao Nelsinho, que conheço de muitos anos. Fomos militantes na FNT, Frente Nacional dos Trabalhadores. Não que ele seja mais velho que eu, mas quando tinha meu horário de almoço de 2 horas num supermercado grande, trabalhei aqui no centro de Osasco, pegava aquele horário de almoço e ia fazer umas leituras de vários cadernos de formações que tinha na FNT. Lá já encontrei o Nelsinho, já encontrei o Guimarães, o Rogério Buratti, o Hildebrando, o Tintino. O Tintino pode citar uma infinidade de pessoas que hoje nessa cidade são lideranças e estão fazendo um grande trabalho. Quero agradecer a você e a todos os telespectadores que participaram com a gente nesta manhã. E termina aqui mais um programa TV Secor. Você já sabe, não fique só, fique sócio. Visite o site do sindicato em www.secor.org.br e conheça todos os benefícios que a sua entidade oferece. E nosso próximo encontro na segunda-feira, às 9h30 da manhã, aqui no programa TV Secor, que você acompanha com o Portal Osasco em www.osasco.com.br. Uma boa tarde e um grande abraço.